Olha, Bruna, você vai ter a bebê hoje, você tá com colestase, pelo que você tá me dizendo aí. E colestase pode causar até sofrimento fetal. Então, a indicação é que você tenha um parto hoje. Oi, pessoal, tô trazendo um vídeo diferente dos formatos que eu venho fazendo de vlogs, mas eu vou continuar com os vlogs, tá certo? É só pra gente poder conversar com calma sobre um determinado assunto, para dar importância sobre isso. Eu senti necessidade de fazer um vídeo assim, de sentar e conversar. Os comentários estão abertos, se você quiser contar sua experiência, tirar dúvidas, fazer um comentário sobre esse vídeo, uma sugestão, estão todos à vontade para fazer isso, tá bom? Eu fiz o meu plano foi o Apvida, ainda é o Apvida, e eu fiz o plano para quê? Porque antes de engravidar, eu queria já deixar tudo certo, que eu queria um parto cesárea. Eu pensei que tivesse um plano, não, já tá tudo mais do que certo, vai ser cesárea, e aí a gente já agenda assim que você descobre que tá grávida. E não é bem assim, certo? Eu vou contando a partir do vídeo, em cada momento, em relação a como acontece a questão da cirurgia, né? Então, eu sempre quis um parto cesárea. Então, eu já fiz o plano para isso, eu já engravidei querendo cesárea e não mudei. Foi realmente, todo mundo queria, falar para mim, a minha mãe, inclusive, é, pessoas da família, amigas, pessoas que tiveram a experiência do parto normal. Então, todas elas me aconselhavam: faz o parto normal, ele é a melhor solução, ele é o natural, ele é bom para a mulher, é bom para a criança. Na maternidade, gente, eles batem muito nessa tecla. Eu fiz, inclusive, até a visita da maternidade. Então, o que eles mostram é tudo sobre o parto normal. As salas que você fica, a bola que usa, a hidromassagem, o parto humanizado. Então, eles vão mostrar para você todas as soluções sobre o parto normal. Inclusive, até a questão da anestesia. Eu achei legal, mas não era o que eu queria. Achei legal porque eu conheci a maternidade, lá dentro, como é que fica. Eles mostraram por fora de como é o centro cirúrgico que fica aqui. Essas coisas assim, bem distantes, né? Até porque cirurgia não pode ter contato. Mas a parte do normal, eles, seja médico, que eu fazia as consultas, né? Obstetra, ou seja, os enfermeiros, então todos eles recomendavam parto normal. E achavam ruim quando eu falava que queria cesárea, mas era o que eu queria, né? Sempre quis. Eu tinha medo, digamos assim, eu não queria o parto, não queria parto normal, eu não queria passar pelas dores. E admiro quem passa, mas esse é meu posicionamento. Não critico quem queira o parto normal. Assim como as mamães que querem, né, o parto cesáreo como eu. Cada um tem o seu ponto de vista. Na época eu vi muito vídeo de mães que queria, falava que queria parto normal e tudo mais, mas nunca tinha uma mãe que se posicionava que queria a cesárea. E aqui eu tô me posicionando que eu sempre quis. Foi a minha primeira e única gravidez até então. E se eu tivesse uma outra gravidez, eu também queria cesárea. É meu posicionamento, né? Não sei se vai ter críticas aqui, mas eu vou falar a verdade. De tudo que eu vivi, de tudo que eu passei. E aí, gente, minha gravidez ela foi tranquila, não tive nenhum problema de saúde, fiz todos os exames, todas as ultrassons, todos os acompanhamentos que precisava. Não deu nada, não apresentei nada, a não ser que eu tenho já um hipotiroidismo, já fazia o tratamento antes e continuei aumentando a dose, né? Tive que aumentar a dose, inclusive até hoje estou com a dose bem alta, porque do remédio que eu tomo, que é o Puran, para controlar justamente isso. Eu também nem sei se tem causa a questão da colestase, porque é uma causa hormonal, né? O hipotireoidismo. Eu tenho que investigar essa questão, confesso. Mas aí, gente, voltando, né, para quando eu descobri, como foi, né, os sintomas. Sexta-feira, era uma sexta-feira, eu tinha marcado com a amiga minha, a Jéssica, ela sempre assiste meu canal. Um beijo, amiga. E eu marquei com ela pra gente ir pra um açaí que tinha aberto lá perto da minha mãe, que era bem bonito, sabe? E aí a gente foi no açaí, né? Ficamos lá com as meninas e foi bem legal, bem divertida. Depois ela foi me deixar na minha mãe. Quando eu tava na minha mãe, assistindo um filme no sofá, de repente à noite meu pai fala assim: Eita, aparecendo uma caranguejeira. A minha filha. Tá aparecendo uma caranguejeira aqui. E isso foi um fato bem extraordinário, porque nunca surgiu nenhuma aranha na minha mãe. Foi a primeira vez. Eu, gente, não fui até a aranha. Fiquei longe, mais de 5 metros, eu acho. Longe da aranha.
Eu só olhei assim de longe pra ver como quem faz assim, só. Ah, é mesmo. E me sentei de volta no sofá. Gente, eu não fiquei perto sequer metro. Eu fiquei assim muito distante. Da sala da minha mãe eu vi, porque dá pra ver tipo um corredor para quem vai pro quintal, assim, entre a cozinha. É mesmo. E pronto. Quando foi, eu cheguei em casa, eu falei pra minha mãe, mãe, eu tô sentindo coceira. Não tá passando, eu já tomei banho e tudo. Ela me falou assim, passa o hidratante, que aí tu dorme melhor. Realmente fiz, passei o hidratante, até conseguir dormir mesmo. Acordei no outro dia ainda com a coceira, mas tava dando pra viver, sabe? Quando você se desliga e aí tá vivendo com aquilo. Foi o que aconteceu comigo. Não dei tanta importância no sábado, né? Acordei sábado, e aí a gente foi almoçar fora, vida normal pra mim, né? Ainda sentindo essa coceira, coceira nas costas, coceira aqui, muita coceira aqui entre os cotovelos. Aí, quando foi de sábado para o domingo, 5 horas da manhã, no domingo, eu acordei. A Maria Eduarda deu uma volta 350 na minha barriga. E eu fiquei, meu Deus do céu, me acordei, eu não consegui mais dormir. Acordei o David, eu tô sentindo muito ruim, eu não tô conseguindo dormir, essa coceira não passa. Essa menina deu essa volta na minha barriga de uma forma tão forte, tão brusca. E aí eu não tô conseguindo dormir mais, eu tô preocupada, não tô me sentindo bem, tô com a sensação ruim. Aí a gente ficou conversando. Ele, não, tá muito cedo. Vamos ver se tu consegue voltar a dormir, vamos conversar um pouquinho. Aí a gente começou a conversar sobre N assuntos. Aí, quando foi 7 horas, ele se levantou e disse assim, Bruna, tenta dormir um pouquinho que eu vou dar uma corrida. Vou correr. Aí eu, tá certo. Eu consegui mesmo dormir. Quando foi 9 horas, eu me acordei. Ele não tinha chegado ainda. Aí eu falei com a minha mãe. Mãe, mulher, a coceira ainda tá, tô sentindo coceira. A Maria Eduarda, do nada, 5 horas da manhã, fez um rebuliço na minha barriga. O que é que eu faço? Vai no médico, ela disse. Eu ainda lembro, ela disse as palavras assim: vai no médico. Gravidez não se guarda nada. Então, se essa coceira não é nada, beleza, tranquilo. Passa um antialérgico, não sei o que é que você vai tomar, que aí o médico quer passar um medicamento, você tá grávida. Mas se for alguma coisa, você já vai estar lá no médico, já está na emergência, então vai para a emergência que vai dar certo. Aí eu, e não quer saber de uma coisa, é mesmo. Aí o David chegou, o David, tu disse que era para eu ir no médico, a mãe também falou a mesma coisa, vamos no médico. Vamos na emergência, porque não tá legal não. Mostrar isso, falar dessa coceira, ver se a neném tá bem mesmo, porque, gente, eu lembro que eu tinha consulta nessa semana, que a Maria nasceu no domingo, eu tinha segunda ou terça? Não era na segunda, acho que era terça-feira. Mas eu não vou esperar a consulta. Ia ter consulta justamente para marcar a cesárea, né? E aí, quando. Aí eu fui pro médico, né? Quando eu chego lá, não tinha muita gente, a emergência estava bem tranquila. Fui logo chamada. Aí a doutora perguntou, Bruno, o que é que você faz aqui? Aí eu falei, doutora, é porque desde sexta-feira à noite que eu tô sentindo umas coceiras estranhas, não sei. De repente apareceu coceira na minha mão, muita coceira aqui nos braços, coceira no pé, coceira nas minhas costas. E o que é isso, doutora? Será que a pele esticando? Eu não sei mais o que eu faço, porque eu já passei creme. Aí ela disse assim: eita, você vai ter a bebê hoje. Gente, ela foi curta e grossa, objetiva a médica. Eu gosto de médico assim, objetivo, sabe? Porque o médico objetivo, ele é transparente. E às vezes a gente precisa de um diagnóstico assim, objetivo, né? Claro. Olha, Bruna, você vai ter a bebê hoje, você tá com colestase, pelo que você tá me dizendo aí. E colestase pode causar até sofrimento fetal. Então, a indicação é que você tenha um parto hoje. E como você já queria cesárea, tem aqui na sua ficha, nem sabia que tinha essa, esse, essa classificação, né, que eu queria cesárea. Como você já quer cesárea, a gente não vai nem induzir, a gente vai logo fazer seu parto de emergência. Eu fiquei assim, em choque. Gente, sério, eu fiquei muito surpresa. Como assim, doutora? É tão sério assim, ela é muito sério. Você vai fazer alguns exames, aí volta aqui pra gente já dar andamento. Aí eu passada, gente, eu fiquei, meu Deus, ainda bem que eu não demorei tanto, porque eu já vi alguns relatos, né? Até tem da Pérola Faria, parece que ela demorou alguns dias para ir pro médico.
ela nem lembra de quando começar a coceira. E a gente fica passada, né? Besta, meu Deus do céu, gente, que perigo. Que negócio de sofrimento fetal é uma coisa muito séria, né? Que causa a morte do bebê. E aí eu fui e fiz os exames. Voltei. Essa médica que me atendeu, ela não estava mais lá, porque emergência é assim, né? Um médico atende, depois vai embora, aí começa outro, né? Questão de. É rápido. Quando eu voltei, essa outra médica, eu e o David, ela olhou meus exames e ela disse assim: os seus exames não tá apontando uma colestase muito alta, como se fosse uma gravidade grande para colestase, uma indicação de colestase alta. Aí eu falei para ela, eu fui bem clara com ela. Eu disse: olha, a outra médica me falou que eu ia ter a bebê hoje, porque a colestase que ela disse, eu nem deu tempo para pesquisar, mas a colestase causa sofrimento fetal. Se causa sofrimento fetal, eu não vou perder tempo. Eu não vou deixar ir para casa com essa coceira e ficar assim, porque eu já tô com os 9 meses. Gente, eu já tinha 9 meses, entendeu? Eu tinha 9 meses quando eu fui diagnosticada com colestase. E tava tudo certo já, né? Para bebê nascer. Tava bem pertinho já. Ela nasceu dia 28 de julho e ela tinha data desde o início quando eu já fiz o primeiro exame de imagem, se eu não me engano era dia 5 de agosto. Então eu não vou para casa desse jeito. Não tá certo, doutora, você tem que avaliar novamente. Como é que eu posso fazer? O que é que eu tenho que fazer para a gente é, seguir, seguir corretamente o que tem que ser feito? O parto da minha filha hoje, fui bem séria com ela, sabe? Porque às vezes você tem que ser séria com algum médico, dependendo da situação, né, gente? E aí ela disse assim: então eu vou falar aqui com o médico responsável, o médico responsável aqui pela cirurgia do hospital, não sei, uma coisa assim, médico-chefe. Pode falar com ele. Você fale com ele e fale da minha situação, mostre meus exames e diga que a outra doutora também disse que eu fosse internada e desse andamento para ter o parto. Só sei, gente, que ela mandou uma mensagem, eu acho, do WhatsApp, e aí ele mandou um áudio. Ela até deixou eu ouvir, ela escutou, depois deixou eu ouvir. Ele dizia assim: interna ela, fala para prosseguir todo o andamento de que tem que ser feito, mas ela vai ter esse bebê hoje. Ela tem colestase. Os sintomas que ela está sentindo com a complementação dos exames médicos de sangue confirma que ela tem colestase. Ela tem que ser internada hoje. É caso de emergência. Ela quer fazer a cesárea, vai fazer a cesárea hoje. Gente, eu fiquei assim, ó. Meu Deus. Quase que ele disse assim. Aquele homem, né, do meme. Gente, tá vendo? Eu pensei assim, olha aí a resposta. Ele foi curto e grosso também no áudio, né? Olha aí a resposta do doutor. Tem que fazer hoje. Cuida, vá, minha filha. É assim mesmo. Atenção, né? Ela disse para mim: então, Bruno, já que você vai dar andamento, né? Realmente tem que ser feita a cesárea hoje. Você tá com as coisas da criança aí? Eu não tava, porque nem contei isso para vocês. Antes de sair pro hospital, as mamães de primeira viagem, quem tá grávida sabe que tem um tempo aí de calendários na internet das coisas que você tem que conquistar, tem que ter, né, da criança. Quem gosta de organizar essas coisas. Então, para não deixar para a última hora, até até o 8º mês tem que ter isso. Do 8º para o 9º mês tem que arrumar as coisas da criança. E na metade do 8º mês já estava tudo pronto meu nos saquinhos, embalado para botar na bolsa dentro da bolsa de maternidade, né? Aí eu, perguntei, David, eu levo as coisas logo agora? A gente leva? Ele, não leva. Pra quê, né, gente? Pra quê? Aí tava lá no hospital, ia ter o parto e as coisas não estavam. Eu só olhei assim, tá certo. Ele vai buscar, né? Aí ela disse, se alimente, almoce e depois a gente dá andamento e fazer todos os exames que precisa. Que você vai fazer ultrassom, vai fazer do coração, que é do coração você se deita e bota umas coisinhas aqui, tipo umas faixazinhas, e sai no papel os batimentos da criança, sabe? Tá certo. Assim eu fiz, almocei com ele, com o David, dentro do hospital. Sabe aquela sensação aí, já falando com o fotógrafo? Porque quando sai, né, a parte médica, né, que já estava tudo certo, vem as outras coisas, né, que eu queria. E aí deu certo, a fotógrafa fez uma mudança lá e o parto saiu mais cedo, e aí teve como acompanhar o meu. E o David foi buscar as coisas, chegou bem perto do horário de
começar a cesárea, mas deu tempo, ele participou de tudo. Mas foi muito assim, emocionante para mim, porque eu jamais imaginei, né, que ia ter a Maria Eduarda naquele dia. Mesmo querendo colocar as coisas porque a gente quer uma precaução mesmo, sabe? Ah, é uma possibilidade remota, mas é algo que era bom já você deixar ali garantido, né? Quem é pai e mãe pode deixar as coisas da partir do 8º mês dentro do carro, não tem problema nenhum se você tiver espaço. Agora, voltando para a colestase, gente, o que é a colestase? Colestase acontece quando o fígado fica sobrecarregado. Ele está funcionando por dois. Está funcionando por você e pela criança. E aí os sais biliares, ele não é mais dissolvido no organismo, ele fica ali, no sangue. Fica ali parado. Então, gente, muitas pessoas não conhecem, né, essa doença colestase, mas ela é muito séria. Ela é o acúmulo, né, como eu já falei, dos sais biliares no sangue. E esses sais biliares justamente causam essa coceira. E o seu fígado, ele não está fazendo a função dele corretamente. E isso pode causar o sofrimento fetal, como tem algumas reportagens aqui no YouTube, que pode ter causado até a morte da criança. Então é uma causa muito séria, muito triste. E ela também é muito rara. Se eu não me engano, menos de 5% das grávidas podem ter. Então, é uma doença bem difícil, rara. E ainda pesquisando, eu não sabia, mas fiquei sabendo agora que o remédio ele é R$ 300 e dura 15 dias apenas. Então, é um custo alto. Nem todo mundo tem condição de estar comprando, né, uma medicação de R$ 600, digamos assim, por mês. Porque, digamos, se você descobre com pouco tempo de gestação, você vai ter que usar o medicamento que ele vai fazer essa função que o fígado não está fazendo. Então, é uma doença que você tem que ficar em alerta. Se deu coceira na sua gravidez, se você sentiu esse incômodo, né? Porque a coceira ela é bem chata, ela é bem complicada. Você sabe quando é algo que tá te incomodando mesmo, como me incomodou. Então, gente, procura um médico. Procura um médico porque é algo que você precisa investigar, ver direitinho se já está no tempo de você ter o bebê, se não, como é que vai fazer, se vai se internar. Porque também acontece de você se internar no hospital, até ter o bebê. Graças a Deus que o meu apareceu, realmente o fígado ele veio se manifestar já no final, né? Já no nono mês de gestação, mas nem todas as mamães são assim. Eu estava lá no hospital já para ter a Maria Eduarda, e aí a partir daí eu fui pro quarto, fiquei aguardando. Depois eu fui chamada pelo doutor Luca de Piazza, foi o que fez o meu parto. Ele é maravilhoso. Foi um doutor que me deixou muito segura, se apresentou desde o início que ele estava como um obstetra de emergência, né? E se apresentou desde o início de começar a cirurgia, junto com a doutora Maria Clara Boris. E aí a gente deu andamento, o anestesista veio, colocou, né, a anestesia e eu senti muito. Foi a única parte que eu senti dor. Eu senti, parece que estava assim, abrindo as minhas carnes. Não sei o que é aquilo, como dizem, né? Coloquialmente. Mas eu senti assim muito, doer muito as injeções da anestesia. Mas depois eu não senti mais nada. Gente, não senti mais qualquer coisa, né? Porque eu estava anestesiada e mesmo depois do parto, graças a Deus. E aí o parto aconteceu, a gente ficou um pouquinho esperando, né? Eu não sei se tem uma ordem, e aí a gente espera um pedaço, já lá. Eu senti muito frio, fiquei com tremedeira, né? Acredito que quando anestesia, mas o centro cirúrgico ele já é muito frio. Desde a hora que eu entrei, eu senti. Você fica praticamente pelada, né? Só tem um paninho que ele cobre, mas ele por si só, por ser uma cirurgia, ele tem que estar um ambiente muito frio, né? O centro cirúrgico ele é bastante frio. E aí eu senti de tremer mesmo, muito frio mesmo, muito frio. Mas foi só mesmo isso. Depois a Maria Eduarda nasceu, eu ainda lembro, tem um vídeo, né, do doutor mostrando, doutor Luca, a Maria Eduarda, a coisa mais linda ali, emocionante. Fica na sua memória pro resto da sua vida. Com certeza. Não sai da sua memória. O dia do seu parto. E foi muito lindo mesmo, muito emocionante. A Maria Eduarda nasceu saudável, nasceu muito, muito perfeitinha, né? Ela chorou, o primeiro choro. E aí, a partir daí, foi levada
para fazer todos os testes. Porque na cesárea, né, infelizmente não é que um parto normal que você pega a criança e fica ali aquele momento. Eu não tive esse momento. Mas o David ficou com ela, disse pro David desde o início: fica com a Maria Eduarda, não sai de perto da Maria Eduarda para nada. Se levarem a Maria Eduarda para algum canto, tu vai, fica com ela. E aí, a equipe médica, eu só tenho que agradecer a todos os médicos, enfermeiros, técnicos, pediatra, foram maravilhosos com a gente. Foi assim, de Deus, marcaram mesmo a nossa vida de forma muito positiva. Doutor Lucas, só gratidão por tudo. Ele é maravilhoso. Hoje ele está em São Paulo. Ele está fazendo mais cursos, especializando ainda mais. E, gente, é um momento único na sua vida. Meu Deus, é assim, até me emociona até hoje quando eu falo. Demorei um pouco para fazer, né? Porque realmente agora que eu tô dando continuidade mesmo e agora quero trabalhar com a internet, mas eu queria muito ter trago esse conteúdo sobre a colestase, principalmente. E como é que foi esse meu pós, né? Então a gente teve o parto, foi tudo maravilhoso. E aí a gente vai para a sala de observação. A doutora perguntava: você consegue mexer o pé? Gente, pouco tempo depois eu já consegui mexer. Mexi a perna, o pé, as duas pernas. E ela disse: ah, então você vai descer para ir para o quarto. Aí eu, tá bom, tá certo. E assim a gente fez, foi pro quarto, né? E aí a Maria Eduarda chorou muito. Eu lembro da Maria Eduarda chorar muito na primeira noite. Deu um trabalhinho já. Já era um aviso, né? Dos próximos dias e meses que ia vir. E o David me ajudou em tudo, porque você tem direito ao acompanhante, né? Ele ficou comigo lá o tempo todo. E a Maria Eduarda dormia muito durante o dia, mas durante a noite ela chorava muito também. E, gente, como é que foi meu pós-cirúrgico da cesárea? Graças a Deus eu não senti nada. Nada, nada, nada. Eu também não tive pressa para me levantar. Não me levantei de manhã. No outro dia, eu tive um parto. A Maria Eduarda nasceu 8h17. E aí eu só vim me levantar, né? Porque você é levada para tudo deitado na maca, né? A criança tá com você e você deitado todo tempo. Então eu só fui me levantar mesmo com a ajuda da enfermeira à tarde, no outro dia, na segunda-feira, que é o mesmo dia que você vem embora. Então eu não tive pressa, nem quis logo me levantar. Não, eu esperei até quando foi à tarde que ela disse: ó, Bruna, tem que se levantar, agora você não tem mais jeito. Aí eu me levantei, foi tranquila, devagarzinho para tomar banho, ela me ajudou. E a partir daí eu fui melhorando. Gente, eu fui melhorando bastante, sabe? Recebi visitas, não sei se foi isso que ajuda, né? Você vê gente para ver a bebê, a ver você. Quando eu fui embora, chegou uma nova pessoa, que meu era enfermaria, né? Chegou uma moça que tinha acabado de ter bebê, ela disse para mim: nossa, eu tô besta, porque tu tá conseguindo é, andar normal, tu tá andando aí em pé e eu realmente bem tranquila assim em relação à postura, né? Tava bem reta mesmo. Graças a Deus, eu fiquei muito feliz que eu tava assim. Eu também não falei muito, não sei se isso ajuda, mas eu não falei no primeiro dia da noite, eu só descansei assim com a Maria Eduarda chorando. Pegava ela, tentava dar de mamar, que esse já é para outro vídeo. As minhas dificuldades na amamentação, vou contar tudo para vocês. Vou abrir o jogo. E mas eu lembro de ter demorado bastante esse tempo. Eu não tive pressa para me levantar, sabe? E não fiquei tonta. Quando eu me levantei, fiquei normal, consegui ficar em pé, fui devagarzinho pro... que é a primeira vez, né? Bem estranho mesmo. Então fui devagarzinho pro banheiro, voltei, tomei meu banho lá e a partir daí eu fui melhorando 100% mesmo. Mas, claro, gente, no pós-parto eu tive todo o cuidado de não magoar, não me abaixar, não pegar peso. O David que banhava ela, fazia só papel de trocador, né? Porque o banho já é mais tempo que você passa segurando a criança, né? Então sempre eu mantinha esse cuidado, né? Porque um parto é coisa muito séria. Então, gente, eu espero que eu tenha contribuído, porque eu trouxe o assunto sobre a colestase que eu tive, que eu enfrentei, que deu tudo certo. Quero motivar as mamães que podem ter recebido esse diagnóstico, que está passando, que vai dar certo, tá certo? E que o conhecimento, ele é uma chave muito poderosa, porque eu estou trazendo aqui
eu não vi até então, só vi realmente da atriz, né? Eu não vi nenhuma mamãe trazer o seu depoimento pessoal de como aconteceu a colestase, assim, da forma correta, que deu certo. Então aqui eu tô trazendo, digamos que é a minha história de vida, né? A minha história de vida que eu jamais imaginei que eu ia passar. Não conhecia a colestase, nunca tinha ouvido falar de colestase, mas que é uma doença muito rara, que é uma doença muito perigosa, que ela pode ser silenciosa, porque esse sintoma da coceira, muita gente associa a alergia, né? Associa a qualquer outra coisa, e não associa a gravidade de algo muito pior, né? Que possa vir. Então, estou aqui para encorajar vocês. Se você é mamãe, ou quer ser mamãe, quer engravidar, ou se você vai ter o segundo filho, ou se você está aí, papai, ou alguém da sua família possa estar grávida, se você quiser compartilhar esse vídeo, para ficar em alerta, né? Se o meu exemplo servir de inspiração para você. E é isso. Eu vou trazer muitos mais vídeos sobre esse assunto de maternidade e a gente vai ficar juntos aqui nesse canal. Beijo, tchau, gente!